Vou tentar falar em português. Espero que compreendam. E, de qualquer forma, haverá uma tradução simultânea. Não vou fazer nenhuma lectio magistralis, porque quando, como assistente, tinha de assistir a uma lectio magistralis, fugia o mais depressa possível. E tinha medo de maçar as pessoas. Vou falar da minha relação com os livros, com a escrita e da minha vida com eles. Eu penso que comecei a interessar-me por livros e por ler por volta dos 3, 4 anos, ainda antes que a minha mãe nos tivesse começado a ensinar a ler. E o que me fez interessar pelas páginas impressas foi o meu avô. No verão nós íamos para uma casa na aldeia, no norte do país, e íamos buscar o jornal ao meio-dia, ao correio, para o meu avô ler. E para ele era um divertimento constante, porque ele recebia o jornal e abria na página necrológica. E começava a rir-se. Abria a página necrológica, via uma participação da morte de uma pessoa e dizia: que estúpido, morreu com 30 anos. Oh, que idiota, morreu com 50 anos. Constantemente isto. Oh, este parvo morreu com 60 anos. Então, a morte das pessoas era um triunfo para ele e ele ria-se tanto que nós éramos obrigados a rir. Nós não sabíamos, nós os filhos, os netos, não sabíamos muito bem o que era morrer. Morrer era quando os olhos se transformavam em pálpebras. Mas eu não percebia muito bem o que isso significava. Onde estavam olhos, passava a vir pálpebras, as pessoas ficavam mais dignas, apareciam os retratos delas na sala, falava-se delas com respeito. Mas eu penso que nós não compreendíamos bem o que era. E, portanto, tínhamos com a morte uma relação de uma coisa que fazia rir o nosso avô. E fez crescer em nós. Éramos 6 irmãos. Os 4 primeiros nasceram em 5 anos. Então tínhamos todos praticamente a mesma idade. Que nos fez ter vontade de ler para também nos podermos divertir com aquelas coisas que provocavam tanta alegria. E quando a minha mãe começou a ensinar-nos a ler, foi a primeira coisa que tentei ler, foram notícias necrológicas, claro que eu ainda lia mal. Mas era uma aprendizagem muito curiosa, porque ela apontava as letras, íamos juntando as letras e de repente uma data de coisas começavam a fazer sentido. Aquilo que eram apenas uns riscos impressos numa página tornavam-se, para os meus irmãos e para mim, evidentemente, uma coisa extremamente sedutora. E então comecei a escrever sozinho. Também queria escrever, para depois poder ler aquilo que escrevia. Era evidente que eram coisas de criança, extraordinariamente ingênuas, extraordinariamente patetas, muitas vezes sem sentido, que depois ia mostrar ao meu pai, que olhava para mim com uma cara de pena, devia pensar que eu era oligofrénico
e que estava destinado a nunca fazer nada que tivesse algum interesse na vida. Isso foi crescendo dentro de mim, porque entretanto o meu pai, quando nós estávamos doentes, e quando havia uma doença, um estava doente, estavam todos doentes, e ficávamos 4 no mesmo quarto, ele vinha com um livro e começou a ler-nos. Lia-nos todo o tempo, e foi assim que fomos descobrindo escritores, que nós nem sabíamos o que era um escritor. E lia-nos contos de Oscar Wilde, Edmundo Damicis, tantos autores, livros franceses, livros da Condessa de Ségur, essas coisas para as crianças. E eu descobri encantado que os livros, que havia muitos em casa, podiam ser extraordinariamente fascinantes e interessantes. Sandokan, eram coisas que eu adorava e que ainda hoje me lembro com uma saudade, uma ternura e às vezes comove-me pensar como era capaz de me entusiasmar a mim e aos meus irmãos o facto de estarmos a ler e a ouvir contar aquelas histórias e aquelas coisas. Os meus irmãos eram mais normais do que eu porque eram bons alunos e estudavam, etc. Eu não estudava, eu queria só pensava em escrever. Tinha duas atividades. Uma era escrever e ler, e a outra era o hóquei. Portanto, jogava hóquei até que o meu pai, com 15 ou 16 anos, me proibiu, quando fui chamado para a equipa portuguesa, ele proibiu-me porque disse: tu não estudas nada, ou estás a ler e a escrever, ou estás a jogar, e não vais fazer nada na vida, não sei o quê. E foi um desgosto enorme aquele abandono do hóquei. Felizmente não me mandou abandonar a escrita, embora eu lhe mostrasse as minhas produções. Mostrava-lhe e ele dizia, era muito encorajador. Dizia-me sempre: isto não presta para nada. Claro que escrevia coisas extremamente ingênuas, extremamente patetas e extremamente pretenciosas. Aí pelos 14, 15 anos, porque eu era muito hiperdotado, escrevia poesia, prosa, conto, novela, etc. Comecei a mandar para os jornais, com pseudónimo, felizmente. E de vez em quando havia uns jornais misericordiosos que publicavam aquelas pobres coisas que eu fazia, sempre com pseudónimo, felizmente. E então, a partir da altura em que vi o meu nome, o nome com que eu assinava em letra impressa no jornal, então fiquei completamente convencido e seguro de todo o meu gênio. E isto durou até aos 17, 18 anos, a altura em que eu já estava na Faculdade de Medicina e compreendi que não tinha talento e deixei de escrever. Aliás, eu entrei para a Medicina, era muito novo, tinha 16 anos. O meu pai perguntou-me o que é que eu queria estudar e eu disse: como quero ser escritor, quero ir para letras. E o meu pai, que era profundamente democrata, no dia seguinte disse-me: então estás matriculado para ir para a Medicina. E matriculou-me em Medicina, que era uma faculdade onde ele era professor. Os amigos dele eram todos médicos e professores da Faculdade de Medicina. Eu era o filho mais velho, era herdeiro do nome dele. A família dele vinha do Brasil e no Brasil as pessoas são muito mais ciosas deste tipo de coisas, do primogênito. Eu, portanto, era o filho mais velho, o neto mais velho, etc. E a minha família tinha grandes planos para o meu futuro, que eu não sabia bem quais eram, e não suportavam a ideia de ter um poeta, um escritor na família. Em primeiro lugar, porque quando disse ao meu avô que escrevia, ele ficou numa grande inquietação e perguntou-me: não és maricas? Eu disse assim: maricas? E ele disse: sim, é homossexual.
Eu não sabia o que era um homossexual, fiquei apavorado. E então fui informar-me com os meus colegas de liceu que era um homossexual. E eles deram uma explicação tão estranha, tão estranha, tão estranha, que eu achei que aquilo era impossível. Porque metia pormenores e coisas que eu nem imaginava que existissem. E disse logo que não sou homossexual. Não. E tentei afirmar a minha condição de macho, andando à pancada com outras crianças e aparecendo às vezes com o olho azul em casa porque tinha apanhado dos outros. Mas e de repente dei-me conta do pavor em que o meu avô, o meu pai, todos os homens da casa tinham da minha possível homossexualidade, porque era evidente que uma criança que escreve poesia vai acabar marica de certeza. Isto passa-se num país que era o Portugal de então, o Portugal da ditadura, onde havia uma polícia política extraordinariamente agressiva, de que eu não me dava conta, porque pertencia a uma família... o mundo em Portugal estava muito dividido por classes sociais. Eu pertencia à classe alta, portanto, estava muito mais protegido do que os meus amigos. Era um tempo terrível. Por exemplo, os meus pais, os meus tios, os meus avós tinham empregadas domésticas. A Igreja Católica, porque era todo muito católico, em Lisboa, por exemplo, aos domingos havia uma missa só para as empregadas domésticas. Não iam à mesma missa que os patrões. Portanto, a segregação até era este nível, e a este nível era promovida pelos próprios padres. Aos sábados, o meu avô, que era o chefe da família, o avô Lobo Antunes, dava um almoço para bispos e padres. Era uma mesa cheia de padres. Comiam. E nós íamos ver aquelas santas criaturas. Até que uma altura, isso é apenas um parênteses, até que uma altura havia um padre qualquer que me chamava para um cantinho, eu tinha 6 anos, 7 anos, para falar com ele, e me começava a fazer festinhas nas pernas. Eu não achava aquilo mal nem bem, fazia-me um bocado de cócegas, mas era-me indiferente. Até que um dos meus tios reparou naquilo e bateram no padre, puseram o padre na rua, e o catolicismo da família começou a estremecer com este tipo de situações. E, entretanto, eu continuava a escrever. Lá, e continuava a mandar para os jornais, etc. Assim foi durante o secundário. Depois, como era precoce e era filho de gente importante, com 16 anos, matriculei-me em medicina. O meu pai perguntou-me o que é que eu queria fazer, o que é que eu queria estudar. Eu disse, como quero ser escritor, quero ir para letras. E o meu pai disse, amavelmente, sim, senhor. E no dia seguinte participou-me. Estás matriculado em medicina. Perante um ato tão democrático como este, eu não podia fazer outra coisa senão entrar mesmo para a medicina. Embora me fizesse impressão, porque eu nunca tinha visto um cadáver. E eu ensino em medicina, sobretudo nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, era todo baseado no cadáver. Eu era o filho mais velho. Os meus pais eram muito novos quando eu nasci, os meus avós eram muito novos, os meus avós foram avós com 40 anos. Tinha bisavós, estava tudo vivo. E nunca tinha visto mortos. E de repente começo a ver mortos nus no teatro anatómico, como em todas as faculdades de medicina do mundo, e tinha que mexer naquilo, mexer nos cadáveres, abri-los, etc. E isto fazia-me provocava em mim um terror completo. Tinha medo de lhes tocar, tinha medo de lhes mexer, etc. E eram aulas que duravam 4 horas com o cadáver.
Isso para mim era um terror autêntico. Até me comecei a habituar e é evidente, como todos os meus colegas, passados meses já nem necessitava de luvas para mexer naquilo e para fazer... E comecei a gostar do curso. Mas gostava ainda mais de escrever. Continuei a publicar coisinhas dispersas em revistas. Nessa altura, os estudantes africanos que estavam em Portugal e que lutavam pela independência das colónias portuguesas tinham feito uma pequena editora onde editavam livros de poemas de estudantes que estavam em Portugal, das colónias, portanto, estudantes africanos. E eu era amigo de vários deles, porque o que me juntava a eles era o interesse pelas coisas escritas, e com 17 anos mostrei um livro que tinha feito, que eram uns sonetos horrorosos, sem qualidade nenhuma. Eles também não eram muito melhores, e resolveram publicar aquilo. Não vendeu nada, claro, não prestava para nada, mas valeu-me a minha primeira ida à polícia política por ter publicado um livro numa coisa que se chamava Casa dos Estudantes do Império, que era uma coisa promovida pelo governo para alojar os estudantes africanos que vinham para Lisboa tirar um curso superior. E fui chamado à polícia política e bom, como era um Lobo Antunes, o inspetor disse... Eles ficaram presos e a mim disse-me: e o menino vá para casa e veja lá se não reincide nisso de andar para aí com comunistas. E deixaram-me ir, ninguém me tocou, ninguém me torturou, ninguém me interrogou, foram muito simpáticos comigo, porque era tremendo. As pessoas estavam todas divididas em classes sociais e a liberdade ia aumentando com isso. Por exemplo, na própria Igreja Católica, as empregadas domésticas, em casa dos meus pais, eram 4 ou 5, só podiam ir à missa das 7 da manhã. E depois, à missa das 8, iam pessoas um bocadinho menos pobres, das 9, das 10, 11, etc., até que ao meio-dia as classes altas então dignavam-se a entrar na igreja e tinham uma missa especial, mais comprida, com homilias mais compridas, etc. Era a primeira vez que estou a dizer isto, mas é curioso partilhar isto convosco, porque eu não sei como era aqui em Itália. Quando eu tinha 8 anos, 7 anos, é evidente que me levaram a Pádua, para fazer a primeira comunhão no túmulo de Santo António. Isto implicou uma viagem de automóvel, Portugal, Espanha, França, Suíça, Itália, de um mês, porque, entretanto, o meu pai queria parar em tudo quanto era museu e fazia-me discursos diante do Museu do Prado, do Louvre, etc. Então, a Itália foi tenebroso. Florença. Eu detestava, chateava-me tanto nos museus. A única coisa que eu gostava era dos escarradores, porque tinham coisas para escarrar e brilhavam e eram de metal. Os quadros eram uma chatice, então olhava para aquelas estátuas, Miguel Ângelo, que chatice. Eu gostava das estátuas dos carrosséis e das pinturas de carrossel e dessas coisas assim. E o meu pai teimava em mostrar-me os pintores que ele mais amava. Lembro-me da grande paixão que ele tinha por Tintoretto. Eu tinha que ir a todos os museus de Itália onde houvesse Tintorettos e o meu pai discursava diante dos Tintorettos e eu ouvia aquilo. Então foi um tormento, foi a religião misturada com a arte, foi um drama para mim. E hoje tenho tantas saudades de não ter aproveitado um mês inteiro para poder ver pintura. E quando penso nisso, lembro-me sempre de um escritor francês do século XIX, que nunca tinha visto as meninas de Velázquez. E os amigos, ao Filo Gautier. E os amigos trouxeram ao Prado, de Paris ao Prado,
para ele ver as meninas. O Gautier ficou diante das meninas de Velázquez, que aliás tinha um pai português, e os amigos ficaram à espera que ele olhasse, e ele teve meia hora a olhar para o quadro sem dizer uma palavra. E até que lhe perguntaram, então, e a resposta dele foi, meu où est le tableau? Onde é que está o quadro? Isto, na minha opinião, é a mais perfeita, mais bela, mais extraordinária crítica de arte que alguma vez ouvi. Perguntar onde é que está o quadro diante de uma pintura de Velázquez, que era um pintor muito prezado pelo meu pai, claro que não tinha dinheiro para ter Velázquez, mas lá íamos ao Prado ver o Velázquez, como às vezes ia à Holanda de propósito, só para estar diante de Vermeer, diante dos pintores que eu gostava. O Velázquez, aliás, como sabem certamente, esteve muitos anos aqui em Itália, onde ele onde ele afirmava que tinha feito a sua verdadeira aprendizagem com os pintores italianos, e de facto é um pintor único. O Dalí dizia, por exemplo, quando lhe perguntavam quem era o pintor favorito, Velázquez, sempre é Velázquez. O Degas chamava-lhe Le Peintre de Peintre, etc, etc, etc. E provavelmente, não sei, é sempre idiota comparar isto, nunca existiu um pintor como ele. Eu que gosto tanto de Rafael. Um dia conto uma história sobre Rafael. Bom, então, eu ia fazendo o curso, mal, com várias reprovações, mas como era filho de um professor e tinha um nome importante, não me reprovavam assim muito. E tinha uma atitude tolerante para comigo. E eu acho que quando eu estava a fazer exames, com os meus colegas a assistirem, os professores estavam mais tensos do que eu, com medo que eu não respondesse. Então fui fazendo o curso de Medicina e por volta do fim do curso comecei a gostar. E comecei a apaixonar-me pela Medicina. E acabei o curso e precisava de escolher uma especialidade. E então pensei, qual é a especialidade? Pensei que a psiquiatria era o que se aproximava mais de Dostoiévski. E então escolhi psiquiatria porque pensava que me ia dar menos trabalho. Entrei para o internato de psiquiatria, continuava a escrever, já não mandava para os jornais. Estava a escrever um romance há uns 3 ou 4 anos e a certa altura tinha ido para Londres fazer um estágio no Moseley e quando volto de Londres tinha um papel à espera em casa a chamar-me para o exército e para a guerra. Aí pôs-me um problema tremendo, que era, vou fugir. Como houve tanta gente que saiu, tantos rapazes, com 18 anos, 19, 20 anos, que saíram de Portugal para não irem para a guerra. A guerra metia muito, muito medo. Nós tínhamos medo. E então iam fazer a revolução para os cafés de Paris. O problema depois é que voltavam a votar na direita. E isto durou até 74, não é? Isto passou-se por volta de 70. E então a minha hesitação era, eu quero escrever. Para escrever eu tenho que estar em Portugal, porque escrevo em português. Se eu sair e fugir à guerra, quando é que eu posso voltar a Portugal? Porque a ditadura durava desde 1926 e parecia eterna, não é? Já durava há 40 e tal anos e continua a durar até 74. Então, o meu drama é que não podia voltar a Portugal, tinha que se atravessar a fronteira. Era uma grande aventura atravessar a fronteira, porque do outro lado da fronteira estava a Espanha, com um regime igual. E então a Guarda Civil em Espanha estava muito atenta, entregava, e o general Franco, que era o ditador espanhol, entregava às pessoas que tentavam atravessar a Espanha, entregava à polícia política portuguesa. As relações entre as polícias políticas sempre foram muito agradáveis. E bom, então, o que é que eu faço? Vou fugir? Continuo em Portugal, porque eu quero escrever sobre Portugal, quero escrever no português, gosto muito da minha língua. O que é que eu vou fazer?
E hesitei muito e escolhi, pensei que o melhor era ir para a tropa, até porque tinha começado a reparar que, por exemplo, o Partido Comunista em Portugal mandava todos os seus militantes para a guerra, para tentarem doutrinar aqueles que não eram comunistas em África durante a guerra colonial. Então fui para a tropa, aceitei ir para a tropa para fazer o curso de oficiais, que era muito, muito violento fisicamente. Havia sempre 2, 3, 4 mortos durante a instrução, mas era extremamente eficaz em combate, e devo dizer que só tenho a dizer bem dos militares, da coragem, da generosidade, do espírito de corpo, da camaradagem. Eram soldados extraordinários, oficiais extraordinários. Muitos deles, os soldados que vinham do norte, nunca tinham visto o mar, que é uma coisa que para um português é uma coisa quase inacreditável. Toda a gente viu o mar. Portugal é o que o mar não quer. O mar chega à areia, deixa uma catedral, ou um bairro, ou o que for. O mar está por todo ao lado na vida dos portugueses. E lembro que uma vez vinha num comboio com 2 soldados e vínhamos à beira-mar. E eles nunca tinham visto o mar. E então um deles perguntou-me: que rio é este tão largo e com tanta espuma? Ainda hoje me comove a maneira inocente. Era um rapaz de 18 anos, como ele perguntou: como é que se chama este rio tão largo e com tanta espuma? Eu nunca tinha visto o mar. E a maior parte dos meus soldados eram muito, muito pobres. Muito pobres. Uma vez, depois da guerra, nos anos 80, eu fui à apresentação de um livro meu no Porto, que é uma cidade no norte do país, num sítio muito chique, e de repente apareceram 10 ou 20 soldados meus, que eu já não via há muito tempo, e eu fui falar com eles. E o professor que estava a apresentar a sessão disse: como podem ver, o António gosta muito de gente humilde. E eu fiquei furioso e disse: os meus soldados não são gente humilde, são príncipes, percebe? São príncipes. E você não os volta a tratar assim. E então, no almoço que houve a seguir, eles vinham num autocarro com um cartaz à frente e dizia: os príncipes do António Lobo Antunes. E todos os anos estamos juntos num almoço, e é muito bom para mim encontrar homens que eram rapazes, tinham 20 anos, que eram extraordinários em combate. Nunca vi um ato de cobardia, nunca vi um militar que tentasse fugir, nunca vi senão coragem, senão generosidade. Eu tenho um grande respeito pelos militares, porque os rapazes eram extraordinários e os soldados eram extraordinários, e aquela guerra ia durando, porque eles tinham uma alternativa, que era atravessarem Espanha, passarem a fronteira de Portugal para a Espanha, atravessarem Espanha, que era muito comprida, a pé, atravessar de novo a fronteira a salto, isto é, fugindo à polícia para a França, e depois trabalhando em França. Houve uma minoria que fez isto, mas era muito difícil, e alguns deles tinham casado com 16, 17 anos, e não queriam deixar a família, etc. E eu continuava a escrever no meio daquilo. Então estive 4 anos no Exército e estive 27 meses em zonas de combate. E a minha vida mudou muito. Mudou muito. Lembro-me uma vez, eu tinha 2 guarda-costas, porque era oficial. Um deles foi morto por um tiro isolado. E eu não deixei que o pusessem num caixão. Disse: deita-me na minha cama, porque ele está só a dormir. Está só a dormir, ele não morreu. E não queria aceitar a morte daquele rapaz. Não queria aceitar.
a única coisa que me foi insuportável na guerra foi só assistir a cenas de cobardia física 2 vezes. Quando o oficial começou a chorar de medo e íamos numa coluna, quando começou e ele escondeu-se debaixo da caminhonete a chorar com medo. A borrar-se todo, a molhar-se todo e a chorar com medo. Foi a única vez que assisti. E palavra de honra que não me arrependo de nada, com os outros 2 oficiais, o termos tirado debaixo do carro a pontapé e lhe termos arrancado os galões ali. Não há nada mais horrível que o espetáculo da cobardia física. É horrível. Eu tinha imenso medo, não era nenhum herói. Tinha imenso medo. Mas o que é que eu podia fazer? E ainda me deram louvores e uma medalha e não sei o quê. Mas eu tinha imenso medo. Quer dizer, encontrei homens extraordinários, por exemplo, um dos homens que fez a Revolução de 25 de Abril, que foi o ideólogo da Revolução, Ernesto Melo Antunes, que na altura em que estávamos na guerra, ele era capitão, eu era tenente, ele tinha 29, 30 anos. E tivemos um ataque muito intenso. E estávamos dentro de um círculo de arame farpado e ele andava com uma lanterna acesa, no meio dos tiros. Portanto, era um alvo muito fácil. E eu, no fim, disse-lhe, passados tempos, disse-lhe, ouve lá, tu foste de uma coragem extraordinária, porque andavas com a lanterna acesa no meio daquele tiroteio enorme das metralhadoras, dos morteiros. E ele olhou para mim, muito sério, e foi assim um silêncio grande, e depois disse, sabes, é que às vezes apetecia morrer. E é verdade, às vezes apetecia-nos morrer. Bom, falando de coisas mais agradáveis, entretanto, mandávamos vir para Angola os romances que iam saindo, os livros que iam saindo em Portugal, que a censura deixava escapar. A censura era estúpida, sempre foi estúpida em todos os países, e deixava escapar, por vezes, livros bons. Isto foi uma altura entre 70... Nós embarcámos estas coisas ficam gravadas na carne para sempre. Embarcámos a 6 de janeiro de 1973 e viemos em 71, e viemos a 26 de março de 73. Portanto, foram praticamente 27 meses de guerra. E, felizmente, tínhamos os livros que nós líamos. Era a altura em que começa o boom latino-americano. E lembro-me de chegar... Pedia livros à minha família que me mandavam. Lembro-me de começar a ler... Os escritores do boom estavam então a aparecer, Juan Carlos Onetti, Cabrera Infante, Gabriel Garcia Marques, por aí fora, Vargas Llosa, todos eles. E de alguns dos quais fiquei amigo, só os conheci depois, claro, e que eram muito importantes naquele longo exílio. Entretanto, tinha nascido a minha filha mais velha. Isso é uma coisa que eu não perdoo. A certa altura, em junho de 71, chegou um telegrama a dizer, um telegrama militar, secreto, a dizer que eu tinha uma filha. E eu tinha vontade de pegar numa metralhadora e varrer, e eu fui para o arame farpado, que era o que separava o sítio onde estávamos da mata, não é? E comecei a chorar. Acho que foi a única vez que chorei, mas chorei tanto. E de repente senti que tinha uma mão no meu ombro. Era um outro oficial. Não disse nada, só pôs a mão no meu ombro. Poucas vezes na vida me senti tão acompanhado como por aquela mão. Às vezes, quando o encontro,
eu continuo a agradecer-lhe, porque aquela mão foi tão importante para mim numa altura em que eu precisava tanto de uma mão no ombro. Aliás, de vez em quando, que eu não preciso de uma mão no ombro. Bom, nessa altura eu já estava mais seguro da minha capacidade de escrever e comecei um longo romance em África que me levou 7 ou 8 anos a escrever. E acabei, percebi que não prestava, era uma merda, e deitei fora. E comecei um outro logo a seguir. Depois viemos, depois de 4 anos no Exército, é muito difícil a pessoa retomar as rotinas da vida civil. O vosso Malaparte fala muito bem disso tudo, muito bem, em alguns dos seus livros. É muito difícil voltarmos a ser civis e a ter uma vida normal, porque ali eu não tinha que fazer nada. Vestiam-me, davam-me de comer, tinha luz, tinha água, tinha tudo. Eu tinha perdido, não tinha que pagar telefone, não tinha nada, ofereciam-me tudo. E então para mim foi muito estranho de repente pensar que tenho de pagar a luz, tenho de pagar a água, tenho de levar uma vida normal. Eu não sabia o que era. Eu só tinha que fazer aquilo que me mandavam e tomavam conta de mim. Quando o camuflado estava gasto, davam-me outro camuflado, etc. As minhas necessidades eram todas, minha e de todos nós, soldados, oficiais, etc., eram todas satisfeitas. E de repente eu chego e era tudo tão estranho. E demorei muito tempo a habituar-me à vida civil outra vez, a ser um médico, um paisano, a deixar de ter os privilégios que um oficial tem sempre em qualquer exército e passar a ser um homem que tem tratado tantas coisas. É tão estranha a vida quando voltei para Portugal. Isto foi um ano antes da Revolução. Bom, e entretanto começa outro livro e achei finalmente que tinha feito um livro que não me envergonhava. Então, pela primeira vez, dei-o a ler a 2 amigos que tiveram opiniões muito positivas e que me ajudaram muito. Quer dizer, o primeiro amigo disse que eu devia tirar o primeiro capítulo, a primeira parte, que o livro não estava bom. E o segundo amigo achava que eu devia tirar a segunda parte, que também que não merecia. E então eu pensei, vou deixar ficar assim, vão à merda, e comecei a mandar o livro às editoras. O livro andou 3 anos a ser recusado por todas as editoras em Portugal. E finalmente, ao fim desse tempo, apareceu uma editora pequenina, muito pequena, o editor disse-me: eu vou publicar o seu livro. Eu fiquei muito contente. Tive que mudar o título, porque ele achava que o título era muito longo. O título foi mudado para Memória de Elefante. Como já o tinha acabado há muito tempo, já estava a escrever outro livro, que era Os Cruz de Judas. Ele publicou o livro, fez uma sessão de lançamento, com vinho e água e coisas para comer e coisas boas. Uma sessão de lançamento onde estava ele, a empregada da editora e eu, não estava ninguém. E é extraordinário porque o livro começa a vender. Eu ia às livrarias e o livro vendia. E um dos meus irmãos, chamado Miguel, disse-me... O livro tinha uma fotografia minha na contracapa. Tens de tirar a fotografia, porque eu entrei numa livraria e estavam 2 raparigas com o teu livro e uma delas dizia para a outra: deve ser uma porcaria, mas ele é tão bonito. Então, eu comecei a vender pinholhos azuis. Exatamente como o Jean Gabin, o ator francês, foi aceito para representar Pinholhos Azuis. E o livro começou a vender. Depois, passados uns meses, outro livro estava pronto, chamava-se Os Cruz de Judas, que era um livro que tratava da guerra em Angola. Vendia, e de repente fiquei um best-seller.
as primeiras críticas foram horríveis. Tudo dizia mal de mim. Lembro de uma crítica que começava: o que é que vem este aristocrata fazer para o meio de nós? E, no entanto, é curioso, porque, por exemplo, os jornais do Partido Comunista, que na altura ainda tinha bastante poder, eram altamente elogiosos para mim. Ele inovou e não sei o quê. Achei estranho, mas a direita... Porque a direita atacou-me ferozmente. A direita portuguesa não deve ser nada semelhante, que já não existe, à direita que existe agora nos outros países. Era muito estratificada, feroz, ferozmente egoísta, extraordinariamente violenta para com as pessoas que não tinham as opiniões delas. E eu era um traidor de classe, é evidente. Entretanto, isto continua assim, os livros começam a vender muito, os 2 livros, e chega uma proposta de um agente americano dizendo que queria ser meu agente. Eu achei que estavam a brincar comigo e que não era verdade, mas pensei, bolas, é chique ter um agente em Nova Iorque. E respondi que sim. Assinámos contrato e não vendia, ele não conseguia vender em nenhum país, comprava o livro. E eu disse, Vlad, desiste de mim, porque ninguém compra o livro, ninguém lê os livros que eu escrevi. E ele dizia, não, you are going to conquer the world. Não conquistávamos nada, ninguém queria. Os livros eram recusados em toda a parte. Até que um dia ele me telefona e diz, vou-te só dizer 2 palavras. Random House, que é uma grande editora americana. E então, vitorioso, eu fui a Nova Iorque assinar o contrato. Quis conhecer o editor recebeu-me e eu perguntei-lhe, gostou do meu livro? E ele disse, não o li. Não leu? Então, você vai publicar um livro que nunca leu? Vou, porque se o livro for mau, não compro mais nenhum livro a esta gente. Eu achei que isto era uma boa razão. Ele publicou o livro porque o agente estava constantemente a mandar livros para as editoras em Espanha, em França, em Itália, na Alemanha, e ninguém queria os livros. O livro sai em Nova Iorque e tivemos a primeira página do New York Times, do Los Angeles Times, do Chicago Tribune, do Washington Post. Quem tem isto tem a América. As críticas eram extraordinariamente elogiosas e começam a aparecer imediatamente, as editoras que me recusavam, começam todas a aparecer. Em toda a parte. Isto foi muito estranho. Entretanto, saem os Cus de Judas, o sucesso continua a aumentar, sai um 3º livro chamado Conhecimento do Inferno, que era sobre os hospitais, que falava muito nos hospitais psiquiátricos e tal. E de um dia para o outro eu fiquei famoso em Portugal com este barulho americano, com as críticas americanas, com os prémios que começaram a vir, etc. E é extraordinário como se alguém consegue ter críticas destas nos principais jornais norte-americanos, na altura era assim e até certo ponto ainda continua a ser, conquistou o mundo. Toda a gente quer os livros. Todas as editoras querem os livros. E, nessa altura, aquilo que eu queria fazer era muito claro e queria largar a medicina para escrever apenas. Era muito difícil porque eu sustentava a família com o dinheiro que ganhava no hospital, etc. Entretanto, tinha nascido outra filha e tinha mesmo que trabalhar. Aquilo que ganhava com os livros não me chegava para viver. E então larguei a medicina
para escrever só, que era aquilo que eu sempre tinha querido, e comecei a escrever mais ou menos no horário que continuo a fazer hoje, que é começar por volta das 8h30, 9h, até à 1 da tarde, depois das 2h30 até às 8, e depois mais um bocadinho à noite. Porque escrever é sobretudo uma questão de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Não há nenhuma frase que um principiante não pode escrever. Não há nenhum livro que um principiante não consiga fazer. O importante é trabalho, 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 trabalho. Não há que ficar vaidoso, porque uma vez me perguntaram, disseram a um grande escritor, depois eu digo o nome, gostava tanto de escrever como você, e ele respondeu: se você tivesse trabalhado tanto como eu, tinha chegado aos mesmos resultados. Escrever é uma questão de trabalho. Ninguém me tira isto da cabeça. Trabalho, trabalho, trabalho. Não há uma frase que não seja possível fazer. Por exemplo, ultimamente tenho andado a reler Dickens, que era um escritor que eu não valorizava muito. E encontrei em Dickens um episódio que continua a comover-me extraordinariamente, que é um filho vai ao hospital ver a mãe que está muito doente e pergunta: tens dores, mãezinha? E a mãe responde: tenho a impressão que há uma dor aqui no quarto, mas não sei se sou eu que a tenho. Isto para mim é das coisas mais maravilhosas que eu li. É extraordinário. É preciso... O que é preciso de sofrimento e de trabalho para chegar a esta beleza? Tenho a impressão que há uma dor aqui no quarto, mas não sei se sou eu que a tenho. E não há, de facto, não há talentos. Há bois que marram e marram e marram e marram e marram. Há vários autores que eu gosto que falam muito bem sobre isto. Estava a pensar, por exemplo, no Júlio Cortázar, que fala muito bem sobre isto. E sobre como não há nenhum mistério, há trabalho. Há trabalho. Mesmo os pintores. Por exemplo, uma vez perguntaram ao Picasso: como é que você faz para começar um quadro? E o Picasso respondeu: primeiro sento-me. E a pessoa perguntou: não sabia que você pintava sentado. E ele disse: não, eu pinto de pé. E é a mesma coisa. O que o Matisse escreveu sobre pintura é tremendo, quando ele fala do imenso trabalho que cada quadro lhe dá. Eu pensava que se fazia assim, que aquilo ficava feito. Como pensava que se fazia assim, o livro ficava feito. E é uma longa paciência e um bocadinho de nada de coragem para suportar os momentos de desânimo que são os mais frequentes. A gente olha para o que está a fazer e pensa: isto não presta, isto não presta, isto não presta. Então, a única solução não é deitar fora, a solução é voltar a escrever, voltar a escrever, voltar a escrever, até que esta espécie de luta com o anjo, como Jacó, se resolva a nosso favor. E a gente acaba um livro. Eu nunca li nenhum livro que tenha escrito completamente, porque já estava tão farto deles. Depois há problemas muito curiosos que se põem. Quando é que um livro está acabado? O que é que me diz que este livro está acabado? O critério que eu uso é pensar que ele não aceita mais correções. Porque quando tenta corrigi-lo outra vez e sente que o livro não quer, repudia as suas correções. Um livro
Um livro é muito um organismo vivo, com as suas próprias leis, e o que há de fascinante na literatura é isso, podemos perder este combate, podemos perder, mas ao menos se for uma derrota, que seja uma derrota gloriosa e que a gente morra esforçando-se. Claro que existe o talento, mas o talento é como um berlindo na mão. Ou se nasce com ele ou nunca se tem. Mas o talento não chega, é muito pouco, é preciso trabalho e mais trabalho e rever e reescrever e reescrever e reescrever. Por exemplo, eu lembro-me do Cortázar me mostrar manuscritos dele para discutir qualquer assunto que lá estava. Não havia uma linha que não tivesse correções. Eu escrevo à mão. Os meus manuscritos são uma confusão de correções e de... É tudo escrito e reescrito e reescrito e reescrito. Em todos eles. Por exemplo, eu quando era miúdo, quando era adolescente, pensava o Tolstói escreve assim. A quantidade de correções que eu vi nos manuscritos dele é espantosa. Não é? E uma nova versão e outra versão. Depois há pequenos truques. Olha, é curioso, com o Júlio Verne aprendem-se vários truques. Aprendi vários truques. Aprendi, por exemplo, que para o dia seguinte nunca se deve deixar uma frase num ponto final ou num parágrafo. Deve-se deixar a frase a meio de uma palavra, de preferência. Uma palavra incompleta. É muito mais fácil continuar no dia seguinte, se fizer isso. O Júlio Verne tinha outros truques, eu escrevia mais depressa. Acabava uma folha, punha debaixo do rabo para aquecer a prosa. Ou deixava um parênteses aberto para arejar a página, etc. Não imaginam as pessoas que não escrevem aquilo que é preciso fazer para que a mão fique feliz. A gente usa a expressão a mão feliz no sentido em que as coisas saem com mais facilidade. Eu sou canhoto e quando era criança os professores batiam-me porque não admitiam canhotos. E então eu posso escrever com as duas mãos. Durante muitos anos escrevia só com a mão esquerda. Agora tenho escrito sempre com a direita. Porque acho que a mão esquerda escrevia as coisas de maneira diferente. As mãos são diferentes uma da outra. É muito curioso isto. A gente tem que escrever até se tornar como o Bjorn Borg, o tenista. Uma vez li uma crítica ao Bjorn Borg no New York Times que dizia a diferença entre ele e os jogadores de ténis é que os jogadores de ténis jogam ténis e ele joga outra coisa. E escrever é a mesma coisa. Há pessoas que escrevem e há pessoas que fazem outra coisa. Balzac faz outra coisa. Agora, há pouco tempo, estive a reler o Petrarca, salvo erro, todo. Realmente, os outros escrevem. Petrarca faz outra coisa. Qualquer bom escritor faz outra coisa. Não é bem escrever. Qualquer grande escritor faz isso. Proust faz outra coisa, não escreve. Faz outra coisa, mas outra coisa que a gente pode ler. E ao mesmo tempo é tão remunerador. Eu acho que escrever é uma coisa tremendamente bela, porque nos faz erguer sobre as patas traseiras e projetarmos uma grande sombra. E porque ao ler Proust, por exemplo, tantos outros autores, eu sinto que a minha dignidade de homem aumenta porque são homens como eu que escrevem aquilo.
Portanto, não há nenhuma razão para que eu não o possa fazer da mesma maneira. E a literatura só necessita, ainda por cima é barato, o papel é barato, a caneta é barata, o único problema é não desistir, continuar a lutar contra nós mesmos. Hei de conseguir, eu vou conseguir, posso gastar a vida aqui toda, mas vou conseguir. Nunca vi um livro feito com facilidade. Por exemplo, A Morte Vem em Lich, Tolstói, tem 12 versões, 12. Ana Karenina, muitas versões. Por exemplo, todo o princípio da Ana Karenina, que é uma coisa sublime, começa... Todas as famílias felizes são felizes da mesma maneira, mas as famílias infelizes são infelizes de maneira diferente, etc. Toda esta frase, todo este parágrafo, ele trouxe do 4º capítulo, após não sei quantas reescritas, e ficou no início do livro. Portanto, um livro, nunca é demais dizer isto, um livro nunca está acabado, está definitivamente inacabado. Porque é sempre possível melhorá-lo. Há sempre uma vírgula, um se, um advérbio, um pronome que estão a mais ou que estão mal colocados. Então, podíamos passar a vida a corrigir a mesma página e nunca iríamos parar. Bom, eu acho que já vos macei o suficiente e muito obrigado pela vossa atenção, obrigado pelo prémio que me deram e, aliás, têm sido generosos comigo, já assim de repente deram-me o prémio União Latina. Isso foi em Roma, foi onde conheci um homem de quem gostei, Vicente do Cônsolo. Deram-me o prémio Nonino, que foi muito divertido. Foi muito divertido. Agora é este. Portanto, só posso estar grato às pessoas que leem, só posso estar grato aos editores, só posso tentar fazer melhores livros. Ultimamente tive uma alegria grande partilhar com vocês, que é o facto da minha obra entrar na Pleiade, que é de facto um acontecimento extraordinário. Só havia um português e morto, que era o Pessoa, e só há 2 ou 3 escritores vivos que estão editados na Pleiade. Isso deu-me muito prazer. Portanto, só por isso valeu a pena todo este trabalho, que eu espero que continue, enquanto tiver força, enquanto for capaz, nesta guerra e nesta... Eu acho que aprendi isso na guerra, já que falei em guerra. Eu penso que só entre os homens e por eles é que vale a pena viver. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.